Título da história: As Cordas do Destino e a Jornada de Jorge. Jorge era um homem que parecia carregar o peso do mundo em suas costas. Com uma barba grande e desgrenhada, cabelos sujos e emaranhados, e roupas que mais pareciam trapos, sua aparência gritava as marcas de uma vida dura. Seus olhos, de um castanho opaco, estavam sempre distantes, como se estivessem fixos em algum ponto longínquo do passado, presos a memórias dolorosas que ele não conseguia, ou talvez não quisesse, deixar para trás. Ele havia aparecido naquela pequena cidade há alguns anos, vindo de lugar nenhum, e desde então, vivia nas ruas. Mendigava para sobreviver, aceitando o que as pessoas lhe davam em moedas, pedaços de pão, às vezes uma garrafa de água. Mas Jorge não fazia mal a ninguém. Era um mendigo tranquilo, que passava seus dias sentado nas esquinas, nas praças, ou sob a sombra de árvores nos parques, sempre com seu violão em mãos. A cidade o conhecia bem, mas ninguém realmente sabia quem ele era. Os policiais, que frequentemente o viam durante suas rondas, já haviam verificado seus documentos várias vezes, apenas para constatar que Jorge era, de fato, um simples mendigo, sem qualquer envolvimento com o crime ou algo mais preocupante. Mesmo assim, não havia quem conhecesse sua história. Ele era apenas Jorge, o mendigo que tocava violão. Apesar de sua aparência, havia algo em Jorge que atraía as pessoas. Talvez fosse sua habilidade musical. Ele tocava violão com uma destreza impressionante, os dedos deslizando pelas cordas com uma suavidade que contrastava com sua aparência rude. Suas melodias eram suaves, melancólicas, como se cada nota carregasse um pedaço de sua alma sofrida. Quem passava por ele, muitas vezes parava por alguns minutos para ouvir a música, deixando uma moeda ou duas no estojo do violão. Certo dia, enquanto Jorge estava sentado em sua esquina habitual, algo diferente aconteceu. Uma mulher de meia idade, com uma expressão séria, parou em frente a ele. Ela tinha cabelos grisalhos, presos em um coque, e usava um vestido simples, mas elegante. Seus olhos azuis estavam fixos em Jorge, como se tentasse decifrá-lo. "Você toca muito bem", disse ela, finalmente. Jorge levantou os olhos, surpreso com a abordagem. Não era comum as pessoas falarem com ele além do básico "obrigado" ou "tome isso". Ele deu um leve aceno de cabeça em agradecimento. "Como aprendeu a tocar assim?" a mulher perguntou, a curiosidade evidente em sua voz. Jorge hesitou por um momento, pensando em como responder. Não estava acostumado a falar sobre si mesmo. Mas algo na mulher parecia sincero, então ele decidiu responder. Eu aprendi quando era mais jovem", disse ele, a voz rouca e baixa. "Meu pai me ensinou." A mulher assentiu, como se estivesse esperando por aquela resposta. "Você já pensou em tocar para um público maior?" ela perguntou, surpreendendo Jorge novamente. Ele franziu o senho, sem entender onde ela queria chegar. "Não, e não sou do tipo que toca para multidões", respondeu ele, com um leve sorriso triste. "Só toco para mim mesmo e para quem quiser ouvir." A mulher sorriu, um sorriso pequeno, mas gentil. "Talvez você devesse considerar", disse ela. "A música que você toca, ela é especial. Toca as pessoas de uma maneira que poucos conseguem." Jorge não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha falado com ele dessa forma. Para a maioria das pessoas, ele era invisível, uma figura suja nas ruas que eles preferiam ignorar. "Qual é o seu nome?" ela perguntou, suavemente. "Jorge", respondeu ele, sem hesitar. "E o seu?" "Beatriz", disse ela, estendendo a mão. Jorge olhou para a mão dela por um momento antes de apertá-la, surpreso com a gentileza no gesto. Beatriz parecia querer dizer algo mais, mas hesitou. Finalmente, ela soltou a mão dele e deu um passo para trás. "Foi um prazer conhecê-lo, Jorge. Espero ouvi-lo tocar novamente." Com isso, ela se foi, deixando Jorge com um sentimento estranho no peito. Ele não conseguia parar de pensar na conversa, mesmo depois que Beatriz desapareceu na multidão. Nos dias seguintes, Jorge continuou com sua rotina,
mas a interação com Beatriz havia plantado uma semente de inquietação em seu coração. Ele se pegava pensando em como a vida poderia ter sido diferente se ele tivesse seguido um caminho diferente. Mas o que ela tinha dito sobre tocar para um público maior? A ideia parecia absurda para ele. Como alguém como ele, um mendigo, poderia tocar para qualquer público? No entanto, a vida tem um jeito curioso de surpreender. Certo dia, Jorge estava tocando em seu local habitual, quando um grupo de jovens passou por ele. Normalmente, ele não prestava muita atenção, mas algo nos jovens chamou sua atenção. Eles estavam filmando com seus celulares e pareciam interessados em sua música. Um deles, um rapaz com uma câmera profissional, se aproximou de Jorge. "Ei, cara, você toca muito bem", disse o jovem. "Estamos fazendo um documentário sobre artistas de rua, e acho que sua história seria incrível. Você toparia dar uma entrevista?" Jorge ficou surpreso e hesitante. Ele não gostava da ideia de ser filmado ou entrevistado, mas a curiosidade dos jovens parecia genuína. Além disso, ele lembrou-se das palavras de Beatriz. Talvez fosse hora de sair da sombra em que vivia. "Tudo bem", e respondeu ele, ainda incerto. O jovem sorriu, agradecendo, e começou a preparar a câmera. Ele perguntou a Jorge sobre sua vida, sua música, e como ele havia chegado àquela cidade. Jorge contou o pouco que estava disposto a compartilhar, mantendo-se vago sobre os detalhes mais dolorosos. No entanto, o que ele disse foi suficiente para criar uma conexão com os jovens. Eles ficaram fascinados com sua história e com a música que ele tocava. Quando a entrevista terminou, o jovem disse que postaria o vídeo online e que, quem sabe, ele poderia ganhar alguma visibilidade. Jorge sorriu, mas não acreditava que aquilo fosse mudar algo em sua vida. No entanto, ele agradeceu e voltou a tocar seu violão. Alguns dias depois, enquanto Jorge estava no mesmo local, Beatriz apareceu novamente. Dessa vez, ela trazia consigo um jornal. Ela o cumprimentou com um sorriso e entregou-lhe o jornal, apontando para uma matéria. "Você está famoso, Jorge", disse ela, rindo. Jorge olhou para o jornal com curiosidade. Para sua surpresa, a matéria falava sobre ele, sobre o vídeo que os jovens haviam postado e sobre como sua música havia tocado tantas pessoas. O vídeo havia se tornado viral, e de repente, Jorge, o mendigo desconhecido, era uma sensação na internet. Ele não sabia como reagir. A fama repentina o deixou confuso, mas Beatriz estava lá, para orientá-lo. "Isso pode ser uma oportunidade, Jorge", disse ela. "Você pode usar essa atenção para melhorar sua vida, para alcançar algo mais." Mas Jorge estava dividido. Por um lado, ele queria sair da vida nas ruas, queria algo melhor para si mesmo. Por outro lado, ele tinha medo de tentar e falhar. A vida já havia sido cruel o suficiente, e ele não queria mais decepções. Beatriz parecia entender seu dilema. "Eu sei que é assustador", disse ela. "Mas você não está sozinho. Eu posso ajudar. Podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar, de te dar uma chance de recomeçar." Jorge olhou para ela, seus olhos cheios de gratidão. Ele não estava acostumado a receber ajuda, mas algo em Beatriz fazia com que ele quisesse confiar nela. Com o tempo, Beatriz ajudou o Jorge a se organizar. Ela o apresentou a pessoas que podiam ajudá-lo a se reintegrar na sociedade, conseguir roupas novas, um lugar para morar e, eventualmente, começar a tocar em pequenos eventos locais. A música que ele tocava continuava a ser sua maior paixão, e agora ele podia compartilhá-la com um público maior. Os dias de mendicância nas ruas começaram a se afastar, substituídos por um novo propósito. Jorge ainda era o mesmo homem humilde, mas agora ele tinha um caminho a seguir. Ele começou a se apresentar em cafés, praças, e até em eventos beneficentes. Cada vez mais, ele sentia que sua música estava curando não apenas a ele, mas também as pessoas ao seu redor. Com o apoio de Beatriz e dos novos amigos que fez, Jorge conseguiu estabilizar sua vida.
Ele nunca esqueceu de onde veio, nem das dificuldades que enfrentou, mas agora ele tinha algo que nunca teve antes, e esperança. Os anos se passaram, e Jorge se tornou um nome conhecido na cidade. Sua música tocava os corações de todos que a ouviam, e sua história inspirava aqueles que estavam em dificuldades. Ele nunca se esqueceu de Beatriz, que havia acreditado nele quando ele mesmo não acreditava. Ela foi a primeira a ver algo nele que ele mesmo não via. Um dia, enquanto se apresentava em um grande evento na cidade, Jorge viu alguém na plateia que ele não esperava. Era um homem, de aparência um tanto familiar, que observava atentamente. Depois do show, o homem se aproximou de Jorge. "Você é Jorge, certo?" perguntou o homem. Jorge assentiu, curioso. "Meu nome é Ricardo", e disse o homem. Eu sou seu irmão." A revelação chocou Jorge. Ele tinha uma família, mas havia perdido contato com todos muitos anos atrás, quando sua vida começou a desmoronar. A última coisa que ele esperava era encontrar alguém de sua família ali, naquele evento. Ricardo explicou que havia visto o vídeo viral e reconhecido Jorge. Ele havia procurado por ele desde então, querendo fazer as pazes e restabelecer os laços familiares. "Eu cometi muitos erros, Jorge", disse Ricardo, com a voz embargada. "Mas nunca deixei de pensar em você. Eu queria pedir desculpas por tudo." Jorge ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Depois de tudo que havia passado, de todas as dificuldades, ele havia finalmente encontrado uma parte de sua história que pensava ter perdido para sempre. "Não importa mais, Ricardo", disse Jorge, finalmente. "O passado e ele fica no passado. O que importa é que estamos aqui agora." Os dois irmãos se abraçaram, e naquele momento, Jorge sentiu que algo dentro dele, algo que ele nem sabia que estava faltando, finalmente se encaixou. Agora, com sua música e sua família ao seu lado, Jorge sentiu que sua vida estava completa. Ele nunca abandonaria a simplicidade que o definia, mas agora ele tinha um futuro que valia a pena ser vivido. E assim, Jorge, o homem que um dia foi apenas um mendigo nas ruas, encontrou seu lugar no mundo. Ele continuaria tocando, continuaria compartilhando sua alma através da música, mas agora, com um coração cheio de paz e esperança. E todas as noites, quando as cordas de seu violão ecoavam pelas ruas, as pessoas sabiam que estavam ouvindo não apenas música, mas a história de um homem que havia superado o impossível.